sejam muito bem-vindos. Sou a professora Marta Patrícia e estaremos juntos na nossa aula de hoje. Vamos ver o que temos? Aula 6, revisão e avaliação. Vamos então à nossa aula de hoje. E hoje nós vamos fazer uma revisão do que estudamos nessa unidade. E vamos começar falando sobre a questão do corpo, que ele tem a questão da sua história, da sua bagagem, mas também é um instrumento de resistência. E aqui a gente vai focar em trazer essa questão do corpo dentro do nosso olhar da dança. Quando falamos desse corpo, nós vamos pensar nas dicotomias, mas também tentar quebrar alguns paradigmas. Afinal, quando a gente fala de dança, a gente vai perceber que também ocorre aí uma questão do preconceito e de disputas. Ao longo da história, nós vamos perceber que é como se fosse criado um muro. E esse muro, ele não dividiu só a questão dos gêneros e estilos de dança. Ele também dividiu classes sociais, pessoas e, às vezes, até criando situações históricas. Muitos dos nossos gêneros de dança, a gente pode perceber que foram rupturas ao longo do tempo, tentando mostrar uma outra forma de enxergar a arte do corpo. Por isso que a gente vai ver que esse corpo, ele também é disputa. Ele dança e ele traz esse olhar do preconceito e da resistência, principalmente no Brasil. E, claro, ícone disso é quando a gente vem falar desses dois polos, do balé clássico e da dança urbana. Porque quando a gente fala desse estilo, a gente vai perceber que tem essa questão que a gente acabou de falar das classes sociais, de imposições de padrão. E, claro, tem esse olhar do preconceito, ou seja, a ausência do conhecimento. Por isso, para entender direitinho, vem comigo que nós vamos começar a ver esse corpo desde os primórdios. Quando a gente fala desse corpo lá desde os primórdios, a gente vai perceber que é um corpo em que ele veio ali trazendo essa questão da resistência com relação aos padrões, porque toda vez tinha-se uma imposição. Por exemplo, quando a gente fala de olhar a história do corpo, antigamente, vamos trazer aqui o olhar desde o Egito, por exemplo. As crianças que não nasciam sendo consideradas normais ou típicas daquela época, elas eram jogadas ao rio, eram descartadas. Então, elas tinham que estar ali mostrando que estavam completas para poder ser contribuição para a sociedade. E a partir dali, a gente consegue perceber que vai se criando uma forma de dívida com o corpo. Afinal, é um desrespeito completo, porque é um olhar em que a gente acaba não valorizando somente o corpo, mas também não valorizando o ser humano. Por isso, vem comigo observar que a gente precisa perceber que é necessário lembrar, reter e comunicar. Ou seja, eu estou a todo momento tendo informações, me alimentando. E quando eu faço isso, eu vou criando informações que depois elas vão estar falando não somente verbalmente, mas não verbal, com o meu corpo. E eu passo a comunicar a todo momento, mesmo que eu não queira passar uma mensagem. Por isso que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos nos alimentando, lendo, assistindo, ouvindo, porque são informações que o nosso corpo ele vai guardando, vai ficando no seu subconsciente e o seu corpo ele possui memória. Então, nós vamos perceber que quando falamos desse corpo, não vamos falar dele apenas enquanto carne, vamos falar dele enquanto realmente um corpo que guarda um ser, uma identidade, a sua essência. E perceba que aquilo que a gente acha que nos é comum, na verdade, são experiências que a gente vai trazendo ao longo do tempo. E vamos perceber que a gente coloca tudo isso em manifestação a partir dos estímulos
assim como a gente interfere no meio, o meio interfere em nós. Por isso, precisamos entender que nós estamos em constante mudança. O nosso processo evolutivo, ele é automaticamente de construção e desconstrução. Por quê? Quando nós estamos cheios de certezas, na verdade não tem certeza nenhuma. Nós somos feitos de incógnitas. Isso é o que nos move. Então perceba comigo. Aqui a gente vai ter como se fosse a gente, só que formado por tijolos. Olha só. Onde a cada experiência que você tem da vida, você vai construindo um pouco da casa, ou seja, do seu corpo, a sua história. E chega um ponto que você percebe que talvez isso tudo não faz sentido. E vai começando a se desfazer desses pedaços. E tá tudo bem, porque esse é o processo do acomodar e desacomodar, onde eu percebo que eu preciso passar por mudanças e sair da zona de conforto, porque assim eu vou me levando a ter novas experiências e criar mais ao longo da minha história. E claro, se a gente está falando de corpo, de manifestação, de falar de forma não verbal, a gente vai trazer aqui que a dança ela é essa principal arte. Veja, e quando a gente fala da dança, nós vamos perceber ela como uma arte que ela ensina, ela codifica e ela também condiciona e liberta. Ela traz as polaridades, ou seja, eu consigo olhar que quando eu falo da dança, eu estou falando de uma arte que já nasce conosco. Porque conforme o entendimento, a gente vai percebendo que ela vai trazendo formas da gente criar. Então, olha, conforme esse entendimento dessas criações, vai surgindo um pensamento reflexivo da minha ação. Tudo o que eu faço, eu vou começar a pensar. Então, será que isso daqui faz sentido para mim? Hoje, como eu me enxergo? Enquanto ser humano, nós estamos nessa constante mudança. Por isso, a gente percebe que sempre estamos construindo e desconstruindo algo, como nos apresenta Fichte. Afinal, esse é o nosso processo enquanto ser, é um processo que ocorre na criação e é um processo que ocorre também para a gente começar a trazer novas perspectivas ao longo da nossa vida. Mas quando a gente fala dessa perspectiva diferente da dança, não é só eu pensar na técnica, não é eu dizer apenas que eu vou aprender um passo, mas é eu pensar naquelas coisas mais intrínsecas, aquilo que vai me formando e que faz a gente ter aquele olhar mais especial para cada estilo, que são as características, as identificações, os valores. Por isso eu pergunto a você, olha só, o que define o valor de uma dança? Aqui a gente consegue perceber que eu tenho de um lado a arte, de outro lado o preconceito. Então, a arte, ela é muito mais do que esse olhar superficial. Ela é aquilo que nos move, é essa manifestação que já está em nós. Nós nos comunicamos por meio da arte. E tudo é arte. Por isso, nós não precisamos ficar querendo saber conceitos da arte e tentando nos colocar em caixinhas, porque isso seria o preconceito, a ausência do conhecimento. Mas, infelizmente, não ter esse conhecimento nos leva a entrar em certos padrões e estereótipos, que a gente acaba tentando se encaixar, quando não julgando a um olhar que talvez não seja. Veja comigo, quando a gente fala de estereótipo, é porque eu estou aqui trazendo o olhar de uma imagem, de uma ideia, seja ali de uma pessoa, de uma cultura, mas um olhar muito simplista. Ou seja, a gente pode perceber que o estereótipo é quando eu tento colocar a pessoa dentro de um molde ou uma situação que ela é sempre daquela forma, inflexível, sendo que não é. Mas um exemplo disso é quando eu digo que toda bailarina é delicada.
ou ainda que todo funkeiro é marginal. Eu percebo que isso são estereótipos, onde na verdade isso não tem que ser assim. Nem toda bailarina ela realmente vai ser delicada. Nem todo funkeiro ele é marginal. Isso são estereótipos criados ao longo do tempo por conta de um comportamento. E ainda temos esse olhar fortalecido pelo preconceito. Quando a gente fala desse preconceito, é exatamente esse julgamento prévio, que eu já tenho uma opinião formada sem conhecer. E aí eu nem levo para a questão da reflexão. Eu apenas trago ali um olhar baseado nesse estereótipo que a sociedade já impôs. E normalmente é o quê? Um olhar negativo da situação. Então, quando eu falo de começar a romper, de quebrarmos esse muro, é exatamente parar de enxergar com esses olhos. Por isso, precisamos abrir a mente e perceber que isso tudo é a nossa forma de falar, de comunicar com o corpo. E quando eu falo de comunicar com o corpo, eu vou pensar que eu não preciso me colocar em caixas. Eu posso criar e fazer coisas diferentes, fugindo do padrão. Então, vamos lá ao nosso ponto de partida? Veja só, o que é criar, afinal? Já que a gente está falando que a arte é esse processo criativo, então é eu dar forma a uma ideia, a um sentimento. E é exatamente esse jeito de expressar, de conectar com o mundo e com os outros. E quando a gente fala de expressar isso dentro do nosso olhar brasileiro, das nossas danças brasileiras, nós vamos ter 3 matrizes principais que são o berço do que forma a nossa cultura. Olha só, claro que a gente vai trazer aqui as 3 perspectivas principais, a indígena, a africana e a europeia. Quando a gente fala de trazer a dança brasileira, de trazer a cultura brasileira, eu vou perceber que ela é um grande rio, formado pelo encontro de 3 outras grandes fontes. Então, quando eu trago um olhar para a cultura brasileira, eu preciso perceber que é uma mistura. Por isso que tem esse gingado, tem diferente, tem um gosto, tem aquela coisa a mais. Às vezes você não sabe explicar, você só sente. É um batuque do tambor que mexe com você, é uma coisinha do pandeiro que faz você querer fazer um passinho, é alguma coisa que faz você mexer o ombrinho, porque tem algo em todas elas, que é a valorização da ancestralidade. E entender isso é também entender que quando a gente fala da ancestralidade, eu falo de criar coletivamente. Porque quando nós falamos de arte, eu não vou pensar que eu vou criar tudo sozinho. Eu posso fazer de forma individualizada? Claro, mas a gente também pode criar muito mais junto com o outro. E quando a gente fala da arte nesse olhar dos nossos povos originários, vamos perceber que essa forma de criar coletiva, ela é a base de tudo. Afinal, quando a gente fala da arte para essa perspectiva, é eu entender que ela faz parte da vida. A vida é arte e nós somos a arte, não é algo separado. Por isso, na maioria das nossas culturas indígenas, a criação artística ela é exatamente esse ato coletivo, como a questão da pintura, que ela aparece nesse processo dos rituais. Quando a gente fala de construir alguma coisa, por exemplo, a oca, a confecção de cestos, o artesanato, a cestaria. Então, aqui a gente vai perceber que é um conhecimento de várias pessoas, é o saber de toda a comunidade. Então, o quão é enriquecedor quando eu me coloco à disposição de trabalhar e criar coletivamente. Fica tudo mais colorido, é mais lindo, é mais criativo e a gente pode fazer muito mais juntos. Mas eu posso pensar também em uma coisa muito importante. Como eu posso colocar essa perspectiva individual e coletiva para o meu caminhar? Então aqui a gente começa a revisitar que nós também estudamos sobre o projeto de vida. Quando a gente fala de criar algo, eu vou pensar que o principal ponto de partida é criar o nosso caminhar. Afinal, se a gente cuida da gente, o resto tudo vai bem. Então, é eu pensar
que eu preciso planejar, criar um projeto. Então, o que seria esse projeto de vida? É exatamente esse caminho que a gente pode traçar para atingir os nossos sonhos, os nossos objetivos. E eu vou levar em conta a questão do que valorizo. Então, é a questão das crenças, dos seus princípios, dos seus valores. São as bases que a gente tem na vida. Aquilo que nos forma enquanto pessoa. E quando a gente fala de ter um projeto de vida, eu vou pensar que eu posso colocar isso de uma forma prática. Eu não vou ficar apenas em algo teórico. Afinal, eu preciso colocar um projeto em ação. Então, aqui a gente vai ver também a questão das práticas corporais que elas colaboram com isso. Mas como elas vão conseguir colaborar? Veja só. Quando a gente fala desse movimentar o corpo, é uma forma da gente trazer o autoconhecimento, o autocuidado, a socialização e o prazer. Então não tem como eu criar um projeto de mim, pensar no que eu quero se eu ainda não me conheço, se eu ainda não entendo o que acontece dentro de mim. Afinal, o que está fora só é um reflexo de tudo que está dentro. Então, mais que um corpo, é uma corporeidade. Quando a gente fala de perceber esse corpo, eu vou perceber as minhas experiências. Eu tenho um momento para mim, eu tenho um momento com a família, eu tenho um momento de autocuidado, de lazer. Quando a gente fala da corporeidade, é eu parar de enxergar que esse corpo, ele só vai ser essa estrutura. Eu preciso cuidar. Afinal, a gente já percebeu que é muito mais do que só um físico. Ele é o meu instrumento de comunicação, seria o suporte na arte. Mas quando eu falo da corporeidade, é aquilo que me forma enquanto pessoa. Então, é a minha experiência de vida, são os momentos que eu escolho, é aquela questão de perceber o que realmente faz sentido para mim na vida. Eu faço, por exemplo, uma meditação, porque eu quero respirar melhor, trabalhar a concentração. Eu decido passar um momento com a família para poder valorizar as pessoas, perceber que há necessidade dessa troca, dessa interação social. Então, nós vamos olhar que esse corpo, ele não é só uma coisa. Ele é algo que a gente vai dando sentido ao longo da vida. Então, o seu corpo, ele é único e ele carrega as suas experiências, a sua cultura, as suas emoções. Isso é corporeidade, aquilo que você se permite. Por isso, a vida passa muito rápido e a gente precisa se colocar também num lugar fora da zona de conforto. Porque se eu estou no momento em que está tudo ótimo, tudo maravilhoso, eu estou no linear. Lembra que a gente viu o homem de tijolos? Eu estou acomodado. E uma hora a vida vai fazer eu desacomodar. Vai tudo ruir. Porque é o processo, nossa construção. Lembra que esse corpo é a casa? Então essa construção, ela está acontecendo diariamente. E aqui eu trago para a gente uma reflexão de Paulo Freire. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. Você está pensando nas suas atitudes? Você está refletindo no que você está fazendo? E esse projeto de vida, ele está sendo seguido? Você já construiu o seu projeto de vida? Então que possamos trazer essa consciência do corpo, que ele é o nosso instrumento, o nosso suporte na arte e na vida. Assim, a gente vai chegando ao final da nossa aula de hoje.